prezados colegas, sou professora Elaine Moisés, sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e com muito orgulho, instrutora nacional da Estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia. Coube a mim falar sobre tratamento farmacológico da hemorragia puerperal, e a gente vai focar no tratamento da causa por atonia uterina. A gente vai dividir essa conversa com vocês em 4 grupos que correspondem aos medicamentos que a gente vai utilizar nessa conduta. São eles ocitocina, derivados do ergot, misoprostol e o ácido anexan. Vamos começar a nossa conversa pela ocitocina. É importante a gente entender como ela funciona, quais os seus tempos de ação. Por quê? Porque isso vai impactar diretamente na nossa conduta assistencial. Então, ela age diretamente em fibras musculares lisas, provocando uma contração rítmica, constrição dos vasos locais e, consequentemente, redução do fluxo sanguíneo para o órgão. Tem o início de ação quando aplicado por via endovenosa em 1 minuto e pela via intramuscular de 2 a 5 minutos. E tem uma meia-vida de 3 a 12 minutos. Esses tempos são bastante importantes quando a gente está fazendo o sequenciamento. E lembre-se que quando a gente está conduzindo o tratamento de uma paciente, a gente vai seguir um checklist. E esses tempos têm que estar na nossa cabeça para a gente decidir se a gente mantém o uso da medicação, se a gente vai associar uma outra medicação ou se a gente vai tomar uma outra conduta. Chama a atenção para os possíveis efeitos colaterais da ocitocina, que são náuseas e vômitos, vasodilatação e hipotensão, arritmias, taquicardias. E em situações muito específicas, mais raras, a retenção hídrica, quando ela é utilizada em altas doses, e a hiponatremia, quando essas altas doses são utilizadas de maneira prolongada. Está contraindicada em situações muito raras e pontuais, que é a de hipersensibilidade à medicação. E aqui eu retomo uma fala da professora Silvana, quando ela tratou do uso da ocitocina para profilaxia de hemorragia. Ela ressaltou a importância de evitar infusões rápidas, que a sua infusão tem que ser de maneira lenta, justamente para evitar esses efeitos colaterais. Um outro ponto que a gente precisa estar atento durante a utilização desse medicamento é a possível dessensibilização dos receptores de ocitocina. E isso acontece para justamente proteger os tecidos de uma hiperestimulação quando ela é utilizada de maneira prolongada. Então, em situações onde eu tenho um trabalho de parto evoluindo com mais de 12 horas ou uma indução de trabalho de parto com uso de ocitocina por mais de 10 horas, a gente está diante da possibilidade de acontecer o fenômeno de dessensibilização desses receptores. Ressalto que esse fenômeno não acontece em relação ao efeito dos outros uterotônicos, eles estarão preservados. Nesse sentido, chama a atenção de todos que pacientes que evoluem com trabalho de parto prolongado ou submetidos à indução prolongada de trabalho de parto, eles podem ser menos responsivas à ocitocina e, nesses casos, elas vão ser consideradas de alto risco e a gente tem que estar mais atento, mais proativo na sequência das condutas. Existem descritos na literatura, por diversas instituições de renome, diversos esquemas terapêuticos utilizando a ocitocina. É importante que a gente escolha um deles e padronize no nosso serviço e que toda a equipe siga esse protocolo estabelecido. A sugestão da estratégia Zero Morte por Hemorragia Puerperal é apresentada aqui, com um ataque de 5 unidades EV lento, em pelo menos 3 minutos, com uma primeira etapa de manutenção de 20 a 40 unidades em 500 ml de soro fisiológico, correndo a 250 ml hora. Esse soro ele vai correr, portanto, em 2 horas. E a partir dessa primeira etapa, a gente vai passar para uma fase 2 de manutenção, que é um novo soro, mas com uma infusão agora de 125 ml hora por pelo menos 4 horas. Ressalto que nos casos de gravidade, essa infusão ela pode ser mantida até 24 horas, mas após essa segunda etapa, com uma infusão de 67,5 ml hora.
Vamos passar agora para os derivados do ergo. A ação deles atua no músculo liso uterino e aumenta o tânus basal, a frequência e a amplitude das contrações. Seu início de ação, quando aplicado pela via intramuscular, se dá em 2 a 5 minutos e quando ele é aplicado pela via endovenosa, de 30 a 60 segundos. Lembrando que a gente recomenda a via intramuscular de maneira preferencial. O pico de ação se dá em torno de 20 minutos e a meia-vida de 30 minutos a 3 horas. Mas ressalta que mais uma vez o seu início de ação, em torno de 2 a 5 minutos. De 2 a 5 minutos a gente tem que ter efeito clínico. Atenção para os efeitos colaterais dos derivados de ergo, que são náuseas, vômitos e aqui, de maneira bastante importante, a hipertensão severa, a vasoconstricção periférica. Nesse sentido, a gente tem que lembrar que é contraindicado o uso dos derivados de ergo em pacientes que são consideradas hipertensas. Pode ser um diagnóstico prévio à gestação, pode ser um diagnóstico durante a gestação. Então, hipertensão crônica, pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional. Paciente hipertensa está contraindicado o uso do derivado do ergo, porque a gente pode ter um efeito cardiovascular, uma complicação séria para essas pacientes. Também está contraindicado o uso em pacientes com doenças cardiovasculares, pacientes com uso de medicamentos, inibidores da protease para o HIV e, em casos mais raros, hipersensibilidade à medicação. Também, da mesma forma que na ocitocina, existem vários protocolos descritos na literatura pelas instituições norteadoras. A gente precisa escolher um para padronizar no nosso serviço. A estratégia Zero Morte sugere como protocolo o ataque na dose de 0,2 miligramas, preferencialmente IM, e uma manutenção de 0,2 miligramas após 20 minutos, podendo fazer uma manutenção em casos graves, por mais 3 doses, com intervalo de 4 em 4 horas. É importante a gente ressaltar que a dose máxima em 24 horas é de 1 miligrama. Vamos passar agora para o misoprostol. Ele é um análogo sintético da prostaglandina E1 e, pela via oral, tem um início de ação de 7 a 11 minutos, com pico de ação de 20 a 30 minutos e uma meia-vida de 2 a 3 horas. Por sua vez, pela via retal, tem um início de ação de 15 a 20 minutos, um pico de ação de 60 minutos e uma meia-vida de 1 a 4 horas. Os seus efeitos colaterais são náusea, vômitos, diarreia, febre, tremor e cefaleia. É importante a gente lembrar que o uso de misoprostol pode levar à febre e às vezes a gente confunde isso com quadros infecciosos, que devem ser investigados e descartados. Está contraindicado em situações muito raras de hipersensibilidade à medicação ou às prostaglandinas. Também, conforme os anteriores, existem vários protocolos descritos na literatura e o que a estratégia Zero Morte Materna por hemorragia sugere que a gente utilize para o tratamento da hemorragia puerperal a dose de 800 microgramas via retal ou oral. E por fim, falaremos do ácido tranexâmico. Aqui eu chamo a atenção que o ácido tranexâmico ele vai ser utilizado não só no tratamento da hemorragia puerperal da atonia, e sim de qualquer causa que leve à hemorragia puerperal. Porque a gente está buscando aqui o seu efeito antifibrinolítico, que atua na formação reversível do complexo ácido tranexâmico plasminogênio. Então, a partir do diagnóstico de hemorragia puerperal, está indicada a utilização do ácido tranexâmico. Seus efeitos colaterais principais são náuseas, vômitos, hipotensão e diarreia, algumas alterações visuais, trombose renal e retiniana. Também, conforme os anteriores, existem vários protocolos indicados pelas instituições internacionais. E o que a estratégia Zero Morte Materna por hemorragia puerperal sugere? Que o ataque com 1 grama endovenoso, lento, e aqui esse ponto deve ser bastante ressaltado, que a velocidade deve ser de 1 ml por minuto, pelo menos. Ressalta-se que as ampolas elas vêm de 250 miligramas e a gente vai utilizar aí 4 ampolas na sua infusão.
Repetir uma nova dose se houver persistência do sangramento 30 minutos após a primeira dose, ou se no período de 24 horas da primeira dose houver reinício do sangramento. E como mensagem final, eu gostaria de deixar esse quadro que reúne todas as posologias, os inícios de ação e a meia-vida de cada uma dessas medicações. Mas eu acho que aqui a mensagem principal que fica é que quando eu utilizo uma medicação, eu tenho que passar ela para a fase de manutenção e se houver persistência do sangramento, eu associo uma segunda medicação. Então, a introdução das medicações, elas são de maneira associadas uma com as outras. E que o ácido tranexâmico, ele estará desde o início da utilização dos uterotômicos. Ele vem como um coadjuvante pela sua ação antifibrinolítica. Me coloco à disposição, a estratégia da Aromote Matéria se coloca à disposição de todos e eu agradeço a atenção.